O monstro que aterrorizou a França. A história da besta de Gévaudan. Capítulo 1. Um terror no interior da França. Entre os anos de 1774 e 1777, uma região rural do interior da França começou a viver algo que ninguém conseguia explicar. A região se chamava Gévaudan. Era um lugar de montanhas, florestas densas e pequenas aldeias espalhadas pelos vales. A maioria das pessoas ali vivia da agricultura e da criação de animais. Pastores passavam grande parte do dia nos campos, cuidando de ovelhas e vacas, enquanto as famílias mantinham uma vida simples e tranquila. Mas naquele verão de 1764, algo mudou. No começo foram apenas rumores, histórias de um animal estranho, visto perto da floresta, pegadas grandes demais, uivos durante a noite. Ninguém imaginava que aquilo seria apenas o começo de um dos maiores mistérios da história da França. Capítulo 2. A primeira vítima. Em junho de 1764, uma jovem pastora estava cuidando de seu rebanho perto da borda da floresta. O dia parecia normal. O vento passava pelos campos altos e o som das ovelhas ecoava pelo vale. Mas em determinado momento, os animais começaram a agir de forma estranha. Eles ficaram agitados. Alguns começaram a se afastar. Outros simplesmente congelaram. Foi então que algo saiu das árvores. A criatura era grande, muito maior do que qualquer lobo comum da região. Seu corpo parecia pesado, com um peito largo e patas fortes. A pelagem tinha uma cor escura, quase avermelhada sob a luz do sol. Mas o que mais chamou a atenção da jovem foram os olhos. Eles pareciam fixos, observando. Antes que ela pudesse reagir, a criatura avançou. Alguns dias depois, moradores encontraram o corpo da pastora nos campos. A notícia se espalhou rapidamente entre as aldeias. No começo, todos pensaram que era apenas um lobo, mas logo perceberiam que aquilo era algo muito diferente. Capítulo 3. Os ataques continuam. Nas semanas seguintes, novos ataques começaram a acontecer. E havia algo estranho neles. Lobos normalmente atacam animais de fazenda, mas essa criatura parecia preferir pessoas, principalmente mulheres e crianças que estavam sozinhas nos campos. Alguns sobreviventes contaram que o animal parecia extremamente rápido. Ele surgia da floresta sem fazer barulho, atacava e desaparecia novamente entre as árvores, sem deixar muitos rastros. Logo, os moradores começaram a evitar certas áreas da região, principalmente perto das florestas mais densas. Mas mesmo assim, os ataques continuavam. Capítulo 4. O medo se espalha. Com o passar dos meses, o terror tomou conta de toda a região de Lozère. Famílias começaram a mudar sua rotina. Crianças não podiam mais brincar longe de casa. Pastores passaram a trabalhar em grupos. Alguns carregavam lanças. Outros levavam armas de fogo. Mesmo assim, muitas vezes a criatura parecia surgir quando ninguém esperava. Algumas vítimas eram encontradas com ferimentos profundos no pescoço. Outras simplesmente desapareciam. O medo começou a crescer e logo as pessoas começaram a dar um nome para aquilo: a besta de Gévaudan. Capítulo 5. Relatos assustadores. Com o tempo, cada nova testemunha descrevia a criatura de uma forma um pouco diferente. Alguns diziam que ela parecia um lobo gigante. Outros diziam que seu corpo era longo demais. Alguns afirmavam que ela tinha dentes extremamente longos. E muitos diziam que sua pelagem tinha uma coloração estranha, quase vermelha. Mas havia um detalhe que aparecia em quase todos os relatos. A criatura parecia inteligente.
Era como se observasse as pessoas antes de atacar, como se estivesse escolhendo o momento certo. Capítulo 6. A caçada começa. Quando o número de mortes começou a aumentar, a notícia chegou até o rei da França. Na época, o país era governado por Louis XV. O rei ordenou que caçadores profissionais fossem enviados para a sua região. Grandes grupos começaram a patrulhar as florestas. Centenas de homens participaram das caçadas. Armadilhas foram espalhadas pelos campos. Durante algumas semanas, vários lobos foram mortos. Mas os ataques continuaram. Isso fez muitas pessoas acreditarem que o animal responsável não era um lobo comum. Capítulo 7. O ataque das crianças. Um dos episódios mais impressionantes aconteceu quando um grupo de crianças estava atravessando um campo para levar gado até uma área de pastagem. De repente, a criatura apareceu. As crianças ficaram assustadas, mas em vez de fugir, elas se juntaram, usando bastões e ferramentas de trabalho. Começaram a tentar afastar o animal. Para surpresa de todos, funcionou. A criatura recuou e desapareceu na floresta. Foi uma das primeiras vezes em que alguém conseguiu sobreviver a um encontro direto com a besta. Mas o relato das crianças deixou os adultos ainda mais preocupados. Elas disseram que o animal parecia grande demais para ser um lobo. Capítulo 8. O caçador. Depois de anos de ataques, um caçador local chamado Jean Chastel decidiu tentar algo diferente. Jean era conhecido por sua habilidade nas florestas da região. Ele conhecia os caminhos dos animais, os lugares onde costumavam se esconder e os horários em que saíam para caçar. Durante meses ele observou a área, até que, em junho de 1777, algo finalmente aconteceu. Enquanto estava sentado em uma colina, Jean viu algo se movendo entre as árvores. Era a besta, pela primeira vez. Ela não fugiu. A criatura simplesmente ficou parada, observando. Jean levantou sua arma, respirou fundo e atirou. Capítulo 9. O corpo da criatura. Quando os caçadores chegaram perto do corpo, ficaram impressionados. O animal era grande, muito maior do que um lobo comum. Alguns disseram que parecia apenas um lobo grande. Outros afirmaram que havia algo diferente nele. O corpo foi levado para análise, mas rapidamente começou a se decompor. O cheiro ficou tão forte que acabou sendo enterrado antes que um estudo detalhado pudesse ser feito. E assim, muitas perguntas permaneceram sem resposta. Capítulo 10. Um mistério que nunca terminou. Ao longo de 3 anos, mais de 100 pessoas morreram. Mesmo hoje, séculos depois, ninguém sabe exatamente o que era a criatura que aterrorizou a região de Gévaudan. Alguns acreditam que era apenas um lobo extremamente grande. Outros acreditam que poderia ser um animal exótico, como uma hiena. Mas também existem teorias mais estranhas. Alguns acreditam que aquilo nunca foi apenas um animal, porque até hoje, a história da besta de Gévaudan continua sendo um dos maiores mistérios da história. Essa foi a história da besta de Gévaudan, um dos mistérios mais assustadores já registrados na história da França. Se você gosta desse tipo de história sombria, deixe seu like para apoiar o canal e comente aqui embaixo qual criatura ou mistério você quer ver no próximo vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima história.